Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Pode Semear, o podcast da Cereaouro. Eu sou o Luiz Menck e estarei junto com vocês ao longo dessa jornada. No episódio de hoje, vamos falar sobre um assunto muito bacana, tecnologia na agricultura. E para falar disso, nosso convidado, o Lucas Rosas, que ele é diretor da Prisma Inteligência Agronômica, para falar com a gente sobre muita tecnologia e informação para você, que é cliente, parceiro, você que nos acompanha nesses episódios anteriores. E vamos juntos para mais um. Lucas, seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar esse convite de estar conosco aqui. E seja muito bem-vindo à nossa casa, ao Pode Semear. Muito obrigado, Luiz. Para mim é um grande prazer estar aqui com um colega de faculdade, um colega de profissão. E o nosso objetivo aqui, de fato, vai ser compartilhar um pouco da nossa experiência, o trabalho que a gente vem conduzindo aqui através da Prisma na região de Rio Verde e que a gente já está exportando para outras regiões também. Ah, bacana, Lucas. E para a gente começar, né, a Prisma, que é a inteligência agronômica, né? Qual que é o papel nela que vocês desempenham, o trabalho que vocês desempenham com ela? A Prisma até é uma história bacana, assim, que foi um projeto muito consolidado entre eu e meu sócio, né? Eu comecei a vir a Rio Verde mais ou menos ali no ano de 2017, 2018, através de um outro projeto anterior à Prisma, onde a gente trabalhava com promovendo tecnologias aos produtores e aos consultores da região, e a gente percebeu que tinha um gap de oportunidade muito grande, principalmente para a região de Rio Verde, onde você tinha produtores altamente exigentes nessa parte técnica, né? Onde a tecnologia, a gente acredita muito que ela é um insumo aonde vai entrar dentro de todo um protocolo de trabalho. Então, na maioria das vezes, a percepção de valor da tecnologia não era percebida pelo produtor, porque você não tinha de fato uma tomada de decisão. E aí foi muito nesse contexto que a gente teve a iniciativa de criar a Prisma como um hub de soluções e tecnologias, através de um protocolo muito bem definido e estruturado, onde nós incorporaríamos essas tecnologias e inovações que hoje estão surgindo no campo, num primeiro momento muito voltado ao diagnóstico da fertilidade do solo e aos ambientes de produção, e que esse protocolo veio evoluindo ao longo do tempo, mas muito no intuito de você ter vários insumos e várias camadas de informação que a gente entende que a agricultura e a própria fazenda, né, dentro de um contexto são N variáveis e N tomada de decisões que o produtor tem ao longo da safra, você não consegue individualizar somente uma tecnologia ou outra, elas entram tudo dentro de um contexto. E aí, através desse hub e o conhecimento agronômico, a gente consegue de fato gerar um direcionamento, gerar um entendimento para onde ele deve seguir, muito no intuito de buscar altas produtividades e também altas rentabilidades dentro do sistema de produção. Não, show de bola. E você fala de Rio Verde, que é o celeiro, né, do agro, vamos falar assim, no nível Brasil, né? Tem o Mato Grosso, que é um caso à parte, mas também por expansão territorial, mas pega Rio Verde, você tem uma capacidade de plantio muito alta, capacidade de colheita muito alta, a tecnologia está aqui em Rio Verde, né? E essa necessidade o produtor está buscando cada vez mais, né? E quais serviços que a Prisma oferece pensando em tecnologia? Porque tecnologia está desde a semente, né? Falando do nosso lado aqui, que nós trabalhamos com semente. Dentro da Cereouro tem a tecnologia da semente, mas também tem a tecnologia da porteira para dentro, né? Que é ali na fazenda. Quais são essas tecnologias que estão em alta, que a Prisma atua ajudando o produtor? Legal, foi muito bom você ter perguntado isso. E de fato, o nosso portfólio de serviços e soluções ele veio se desenvolvendo e evoluindo ao longo desses 5 anos. Até agora, em agosto, a gente faz 5 anos desde da fundação da Prisma. A gente começou num primeiro momento muito olhando para diagnósticos de ambiente de produção e fertilidade do solo. E aí, quando a gente fala de fertilidade de solo, a gente sai um pouco do contexto somente da agricultura de precisão mesmo, né? De você entender as variáveis que tem ali dentro da propriedade, mas a gente já começa a ter uma visão um pouco mais holística de entender as variáveis biológicas,
tanto biológicas boas quanto ruins, que seriam nematóides e doenças de solo, quanto a questão de atividade enzimática e a parte biológica boa, que está presente ali na camada do solo, e a parte física. Então, nós temos hoje dentro do nosso portfólio de soluções essas questões relacionadas aos diagnósticos de questões relacionadas aos solos, e um segundo fator que a gente acrescentou ao longo do tempo, que veio muito da necessidade dos produtores da região. A gente comentando de uma região altamente exigente tecnicamente, a gente começou a observar que não adiantava nada você fazer um diagnóstico bem feito, se de fato a hora que a atividade acontecia dentro da fazenda, as operações aconteciam ali na rotina e no dia a dia da fazenda, elas não aconteciam a contento. Então a gente começou a olhar muito mais também para o operacional da fazenda. E aí isso surgiu um departamento interno nosso, que hoje a gente deu o nome de Prisma Academy, onde a gente olha não só no diagnóstico, planejamento e recomendações agronômicas, mas a gente participa com o produtor ali na rotina da fazenda, através de capacitação de operadores, parametrização de operações, que isso é algo super importante, né? Você tem limitações de cada tipo de equipamento que tem dentro da fazenda, e aí você precisa estar muito olhando para a melhor forma e performance operacional, não deixando a performance agronômica de lado, que a gente percebe que às vezes na gestão da fazenda ali na rotina do dia a dia pode se perder, acaba virando uma briga meio que frequente, né? Uhum. E a velocidade, você que trabalhou com plantio bastante tempo, você sabe que a velocidade é meio que inimiga de quase que todas as operações que acontecem na fazenda. E às vezes ela é uma alternativa que a gente lança a mão por uma ineficiência ao longo do processo, seja numa gestão de frotas, numa gestão de abastecimento. Então a gente começou a olhar muito para o operacional através desse departamento de treinamentos e auditorias, e aí dentro desse contexto como um todo, a agricultura digital ela veio para preencher uma lacuna muito interessante, porque quando a gente consegue ter essa visão de cima, através de mapas, tanto na fertilidade quanto nas operações, a gestão e a tomada de decisão ela fica muito mais assertiva. Então a gente começou a olhar, e aí foi muito assertivo, porque veio bem num momento que as ferramentas digitais, plataformas, empresas de telemetria começaram a surgir no segmento, e aí quando a gente olha para esse mapa, tanto com a visão operacional quanto agronômica, a geração de valor para nós e o entendimento do impacto daquilo na operação dos nossos clientes fica muito mais direta. E a percepção de valor deles, consequentemente, também. Sim, não, mas isso é muito importante. Até o Paulinho, o Powerback, esteve no episódio com nós aqui, ele falou assim, a qualidade, a velocidade de plantio depende da qualidade que eu quero. Então, se eu quero a qualidade aceitável para mim a 6, a 7, a 8, cara, posso trabalhar nisso, né? E você falou um caso muito bom que é a questão dos dados para tomada de decisão, né? Porque hoje se tem muito dado, é muito fácil você coletar dados, né? A inteligência artificial tá aí, você joga uma planilha de Excel para eles traz um resumo, né? E como é que tá essa virada de chave, virando de uma agricultura mais convencional para uma agricultura mais técnica, né? Que hoje não se tem mais produtor que escuta um consultor, desculpa, escuta um vendedor, escuta, se tem consultores que trazem para eles soluções, né? E como é que está sendo essa migração entre uma agricultura mais convencional para uma mais técnica, mais tecnológica? Esse é um ponto que é o que está separando de fato nesse cenário que a gente teve nos últimos anos de que realmente estrangulou as margens, nós tivemos alguns pênaltis de produtividade também no ano passado, mas quem tem dados na mão hoje é o que eu falo muito para os nossos clientes aí, que tem tudo, né? Que tem informação, que sabe aonde o calo aperta, aonde dá para ser mais eficiente, aonde consegue se reduzir custos. Então, a digitalização da fazenda, que é de fato você transformar tudo que tem, né? Que a gente comentou ali no início. Você tem N variáveis, você tem N camadas e entradas de dados, desde dados meteorológicos, dados de fertilidade do solo, dados financeiros, dados agronômicos. Então, você saber olhar para isso e interpretar o que de fato aqueles números estão mostrando é onde o produtor que tem essa ferramenta na mão
ele consegue ter as rédeas do negócio. Ele Uhum. sabe aonde ele pode fazer um investimento num ano que a margem está um pouco mais estrangulada, ou não, esse ano a gente não consegue fazer esse tipo de investimento, a gente vai precisar olhar mais para a gestão de pessoas, ou vamos precisar abrir o nosso leque de expansão. Então, o dado em si, a hora que você traz ele para a tomada de decisão e para a gestão da fazenda, ele vai ser super importante porque é o grande direcionador para onde as ações elas têm que acontecer. Uhum. Não, show. E aproveitando esse gancho que você falou de informação, de produtividade, a gente sabe que para você ter altas produtividades, você tem um conjunto de fatores, como você me falou, são N camadas. Uma delas é a semente, mas também tem aquele elo que é entre a semente, que sai de uma UBS, que vai para o produtor e ele começa a plantar. Ali temos a etapa do plantio. Até o momento do plantio, que a gente está nesse período aqui, o vazio sanitário aqui do Goiás libera no dia 25 de setembro, já tende a começar o plantio, dependendo das questões meteorológicas. Nesse período aqui, pré-plantio, depois a gente fala das próximas etapas. Que cuidados que o produtor tem que ter para a gente conseguir lavouras de alto potencial produtivo? O que ele tem que preparar para chegar nesse momento plantio, startar, mas ele já deve ter construído a cama dele, a cama, a base da produtividade. Eu acredito que essa pergunta ela é a chave principal do nosso negócio, né? Que é os solos dos nossos clientes, os solos dos produtores rurais. Então, o momento de entre safra é um momento de fato olhar para o solo, para esse ambiente de produção. A gente sabe que existe uma sequência de construção de ambientes produtivos, de você elevar esses tetos produtivos que vai muito de um entendimento da fertilidade do solo, dessas variáveis que tem. E aí hoje o que é muito bacana é que a gente já saiu dessa seara somente da fertilidade química, né? Então, a fertilidade química, a calagem, que foi algo que nos proporcionou migrar e desenvolver o cerrado mesmo, solos acidificados que começaram a ser preparados para poder se desenvolver a agricultura aqui. Hoje nós chegamos num limite que para acessar esses maiores tetos produtivos, onde você já tem uma genética, uma semente, que nós comentamos muito, é pegar uma Ferrari, né, ou Uhum. um avião que você tem muita tecnologia embarcada e você colocar ela num melhor ambiente, num melhor terreno, para ela poder performar e expressar o seu máximo potencial produtivo, ela vai muito dessa base bem construída que é o nosso solo. E aí o solo para nós hoje a gente já não tem mais essa visão de somente uma estrutura química onde a gente vai olhar para potássio, para fósforo, para calcário, para acidez. O solo ele é um mecanismo vivo. E trabalhar-se esse mecanismo vivo agora, né, entre safra é algo muito importante. Entender qual é a fome do nosso solo, que a gente sabe que ele tem fome, e aí a gente trabalhar muito o conhecimento agronômico para entender os limitantes. A gente tem o Uhum. nosso barril de Lib lá, que a gente Sim. aprendeu das leis do mínimo, e aí a amostragem de solos, todos esses diagnósticos que a gente faz em entre safra, nos permite identificar de fato aonde que está o nosso tendão de Aquiles, aonde a gente precisa corrigir, porque às vezes nós estamos olhando somente para aumentar potássio, aumentar fósforo, mas o nosso problema naquela parte do talhão, que é outro ponto importante, que nós temos as variabilidades dentro da propriedade, né? Mas naquele ponto a minha limitação é um boro, a minha limitação é um zinco. Então, a análise de solo, que é algo que precisa ser feito e o produtor tem que ter muito dentro do racional dele, que é a mesma coisa que nós temos o exame de rotina nosso, que é entender como é que está a nossa saúde. O solo é a mesma forma, que é a parte mais importante que ele tem. Construir um solo, uma base bem instituída, para você colocar as melhores genéticas, as melhores sementes e depois fazer todo esse operacional dentro da janela de maneira bem feita, ela é a base de sucesso. Então eu considero que no momento que a gente está hoje, é de fato a gente olhar para a nossa base, entender se tem algo que a gente ainda consegue corrigir
para esse próximo ciclo e depois isso entrar num ciclo de rotação mesmo, onde a gente vai estar sempre olhando, onde a gente vai ver como que está a saúde do meu solo, como é que está a minha parte química, como é que está a minha parte física, e entra num planejamento que ao longo do tempo eu sempre tenho solos mais bem estruturados, construção de ambientes de maior teto produtivo, e aí sim, você pegar uma semente de qualidade, bem tratada, ela vai performar e ela vai expressar o seu teto, e a gente sabe que tem genética e tem Sim. potencial para isso. Não, e a gente vê que é muito importante essa construção, mas também entender que é um investimento, né? No final da linha, a gente trata como um custo, porque você tem todo o custo operacional, o custo dos produtos, enfim. Mas você trata de um investimento que você vai colocando para essa safra, já pensando para a próxima, e assim você vai construindo, porque também você não constrói uma casa em 2 semanas, né? Então você tem todo o período para fazer essa construção. Você tocou num ponto importante, Lucas, sobre a questão da construção que se fala física e química do solo. Hoje também se tem muito opções de você fazer um manejo de solo. Você tem muito de agricultura regenerativa, como você falou, de rotação de cultura. Aproveitando esse gancho que a gente está falando pré-plantio, quais são as opções que a gente consegue trazer, linkando essa parte da agricultura regenerativa, que está um tema, parece que tão em alta nesse momento, né? Esse tema, acho que nunca se falou tanto do contexto, eu acho que muito por conta da própria experiência que a gente teve do ano passado, com variações climáticas, altas temperaturas, e de fato a agricultura regenerativa parece que preencheu uma lacuna muito interessante, que se falava muito nessa agricultura sustentável, a parte de agricultura orgânica, mas de uma maneira um pouco utópica que na prática não funcionava muito. Mas a agricultura regenerativa, a hora que parece que não veio no momento certo o termo e a forma como ela foi encaixada, porque são práticas que de fato a gente consegue observar uma estabilidade maior produtiva, você ter esse solo mais coberto por uma maior quantidade de tempo, diversidade de plantas, diversidade de raízes, esse estímulo dessa parte biológica do solo que eu acho que eu tenho quase certeza que hoje a gente conhece menos de 5% de todo o potencial que tem da biologia dentro da agricultura. Então tem muita coisa para se descobrir, para se aprender, e aí cada safra e cada ano de fato é um aprendizado, mas a agricultura regenerativa, ainda dentro do contexto de planejamento para esse próximo ciclo, nós temos algumas alternativas. A gente sabe que quem já conhece isso e já vinha fazendo nos últimos anos é quem fez uma integração de lavoura-pecuária agora na entre safra, na safrinha, fez um consórcio, plantou um milho com determinado tipo de gramínea, ou deixou parte da área para fazer essa sucessão ou essa variação de outras plantas, entrou com uma crotalária, entrou com trigo mourisco, mas quem não fez nada até agora e não está preparado para esse novo cenário, é tentar observar ainda as questões que a gente pode ter plantios antecipados, e aí a gente tem um milheto que pode ser plantado principalmente para áreas onde o plantio é mais tardio, e aí você consegue ter ainda uma cultura em pré-semeadura de soja, que vai dar uma condição de você ter um pouco mais de estabilidade, de ter um aumento de matéria orgânica ali, e também uma diminuição da temperatura, principalmente uma temperatura no solo, que a gente sabe que para a semente e para as raízes Sim. é algo que afeta muito. A partir do momento que ela sentiu esse estresse, é um exemplo que a gente dá, que é como se eu fosse, a gente vem de São Paulo, gente é de Aham. Sorocaba, né? Eu vou sair de Sorocaba a São Paulo, que vai dar mais ou menos 100 quilômetros, e eu saio com uma quantidade X de combustível. Cada vez que eu parar no trânsito ali, ou que eu parar no sinal vermelho, aquele mesmo combustível que eu tenho no tanque, ele vai chegando cada vez menos próximo da Praça da Sé. É a Uhum. mesma coisa a semente. Ela tem o seu potencial genético de entregar produtividade. Cada vez que ela vai sofrendo um estresse, a régua dela, o potencial atingível, ele vai reduzindo. E aí, de fato, é o que a gente colhe no momento da colheita, no final da safra. Então, o que a gente colheu
Hoje a gente teria que ter uma visão muito, não é a produtividade que a gente teve, mas qual foi a produtividade que a gente deixou de ter. Uhum. Se eu colhi 70 sacos, quanto será que eu deixei de colher por conta dessas situações do momento que eu preparei o meu solo, coloquei a minha semente e veio a condução da safra. Então é uma visão que acaba, você pensa um pouco, a gente tem muito na visão, quando a gente pergunta, quanto você produziu, qual que foi a média, quanto produziu por talhão, talvez a visão do produtor teria que ser mesmo, quanto que eu deixei de produzir, quanto que eu estou deixando de produzir, porque do momento que a gente colocou a semente no solo ali, é um organismo vivo. Então, dali para trás, só diminuir. E muitas vezes essa 5, 10 sacos que você deixa de produzir, muitas vezes você não precisava investir mais. Com o próprio investimento que você já fez, utilizando as ferramentas, informação, dados, você conseguiria pegar, aumentar 5, 10 sacos de produtividade sem aumentar seu investimento, né? Ou seja, você ainda aumentaria seu lucro porque você estaria investindo o mesmo valor, tendo ali ganhos de 5, 10 sacos, melhorando sua operação, toda a parte de manejo, né? Isso é muito importante. E aí, Lucas, eu vou te fazer de novo toda a pergunta que eu fiz lá no início. O quanto a tecnologia, a inteligência pode ajudar nessas tomadas de decisões para mostrar, ó, se eu melhorar minha operação, eu consigo ali agregar 1, 2 sacos, melhorando manobra, porque a gente sabe que tem hoje amassamento, por exemplo, curva. Como que os dados conseguem ajudar o cliente nesse ponto? Os dados e a tecnologia, e agora a própria inteligência artificial, né, que você consegue modelar muitos cenários, eles são o que vai permitir você realmente colocar em números o tamanho da perda. Porque uma coisa é quando você está totalmente no escuro e você colhe no final lá 70 sacos ou 80 sacos. E aí você não sabe o que prejudicou a sua produtividade. Se foi a falta de chuva ali no enchimento de grãos, se foi a falta de umidade no momento de plantio. Então, como a gente traz esse contexto de são mais de 200 variáveis que o produtor ele de Sim. fato ele é abençoado por Deus mesmo, porque assim, é muita coisa que ele trabalha, são muitas situações, cenário financeiro, cenário climático, cenário agronômico, eu planto agora, eu deixo de plantar daqui 2 semanas, quais variedades, cultivares, mas quando você tem todas essas informações digitalizadas e tabuladas na mão, e aí vai muito do conhecimento técnico para interpretar isso, porque dados que não servem para uma tomada de decisão acaba virando um lixo eletrônico, né? Sim. Então o dado ele só é válido quando você realmente toma uma ação em cima dele. Mas o que a gente olha muito é que quando você tem essas informações, você consegue justificar de fato, o que foi que me causou aquele pênalti? O que Uhum. prejudicou a minha produtividade? Foi a minha menor disponibilidade de fósforo naquela parte do talhão, ou foi uma menor quantidade de matéria orgânica? Por isso que é muito importante a gente medir. É Uhum. o que a gente fala, é medir. Você tem que medir. Você tem que medir, ter uma entrada de dados confiável, e isso é super importante, porque um dado errado, ele vai prejudicar todo um entendimento. Sim. E aí, nós que estamos trabalhando muito também na parte de agricultura de precisão, a gente fala muito como um exemplo mapas de colheita. O mapas de colheita, o que que é? É um dos mapas mais importantes que a gente tem dentro da operação, porque é o output, é o que você sacou da sua poupança. Então, o que que eu Uhum. coloquei na minha poupança? Eu coloquei semente, coloquei adubo, coloquei hora máquina, coloquei o custo da terra e o que que eu saquei dela? Eu saquei o grão e esse grão ele está exportando parte desse meu investimento. Então, o meu saldo é entre o que eu coloquei e o que eu retirei. Uhum. Agora, se você tem um mapa de colheita mal calibrado, uma máquina mal regulada,
ele é uma informação que ela vai ser um lixo de informação, porque ela vai te bagunçar todo o seu entendimento, tanto da fazenda quanto da variabilidade dentro dos talhões. Mas a tecnologia, voltando para a pergunta Uhum. inicial, né? A tecnologia e os dados é o que de fato permite você entender onde estão os seus gargalos operacionais e agronômicos, te permite você replanejar essa rota, seja ela dentro da própria safra, que isso é um Sim. negócio interessante, a gente tem informações que dá para ajustar alguma coisa ali dentro daquele próprio ciclo, ou não, peraí, eu estou fazendo errado, então o que que eu preciso reajustar para o próximo ciclo? E aí o ano que vem é um novo ano, a gente vai fazer diferente, a gente vai começar a colocar um tijolinho de cada vez. Sem a gente ter essas informações e essas medições, a gente está seguindo mais ou menos o rumo, né? Mas esse rumo pode estar errado. É, exato. E você chegou no ponto que era a próxima pergunta, justamente o momento do plantio, né? O professor Paulo Arbex veio aqui falando sobre plantabilidade, espaçamento entre plantas, né? Para você ter um espaçamento uniforme, aceitáveis, duplas. Que momento que no plantio você consegue fazer essa correção de rota se você for avaliando, né? É importante essa avaliação, você conseguir, ó, cara, tô plantando mal aqui, eu posso melhorar, que vai me refletir lá na ponta. E não só no plantio, mas você tem ali um momento de dessecação, depois as tecnologias de aplicação. Que dica que você dá para os profissionais que assistem aos produtores, né, aos consultores, os próprios colaboradores deles, para chegar nesse momento o mais ser fino possível da regulagem? Deixa para regular um dia antes, já vem regulando agora. Como que a gente consegue levar para eles a importância de que, cara, no barracão eu faço a regulagem macro. Se está tudo ok, se está tudo funcionando, no campo é o ajuste fino e eu vou avaliando. Opa, coloco mais pressão na roda, tiro, coloco, jogo dosagem, aumenta a vazão, aumenta a velocidade, né? Então, no campo é o ajuste fino, mas no barracão tem que ser a visão macro, né? E como que vocês da Prisma conseguem transmitir isso para os clientes? Isso aí é legal porque de fato a chave principal de todo sucesso do negócio são as pessoas, né? Desde o planejamento até a execução, é ter esse olhar para as pessoas, tanto de quem presta o serviço e oferece a assistência, e está na rotina ali como um fornecedor da fazenda, quanto do operacional e de quem está na rotina diária da execução das atividades. Até por isso que eu comentei que qual que foi a nossa virada de chave. E aí até eu tenho um agradecimento muito forte para um dos nossos clientes, que é o Grupo Vale Rio, que o Márcio, que nos deu um direcionamento muito importante sobre isso, que ele sempre falou, Lucas, não adianta a gente ter o melhor diagnóstico, as melhores máquinas, se a hora que entra para dentro da porteira a gente não faz conforme vocês estão recomendando. Então, de fato, vocês têm que entrar para dentro do nosso negócio e aí essa capacitação e esse entendimento das operações foi quando a gente estruturou muito bem esse departamento, Uhum. que num primeiro momento a gente sempre teve, até pela formação em Botucatu, a gente teve muito essa mentoria do próprio Paulinho, Ulisses, da Agroefetiva, pessoal que sempre nos assistiu e nos apoiou como os professores, de a gente olhar para a parte operacional e, de fato, a gente tem que ser mais técnico sempre. Então, essa parte de exigência técnica, tanto de quem oferece os serviços, quanto de quem executa, parte muito de uma capacitação. E aí essa capacitação ela vem muito em alinhamento com o que hoje a gente vem implementando, que é na parte de entre safra, igual você comentou, a gente olha para a parte de manutenção, inspeção periódica dos equipamentos, um alinhamento de parametrização das operações, a hora que elas devem iniciar e acontecer no campo, e a hora que elas estão acontecendo, aí, de novo, a importância do digital e das tecnologias. Você tem a informação ali do bordo da máquina, Uhum. que a partir do momento que o operador e a pessoa que está ali na frente, né, no piloto da máquina, ele percebeu
no caso do plantio, de um monitor de plantio, que a singulação dele está sendo prejudicada, que ele está tendo uma trepidação maior da linha, que hoje você tem até essa informação, né? Você consegue saber se é uma informação que chama bom percurso, você consegue saber se a linha está trepidando muito. Quando a gente tem a visão técnica, a gente sabe o impacto agronômico daquela trepidação. Eu vou ter sementes deslocadas, o meu coeficiente de variação vai começar a prejudicar, e qual que é o impacto disso? Produtividade. Então, a hora que ele está olhando o monitor, que é uma baita informação, ele tem que estar 100% ali focado e falar, peraí, eu estou prejudicando o meu plantio, o que eu tenho que corrigir? E aí, esses ajustes finos, eles vão de choveu mais, eu estou plantando num terreno mais úmido, estou plantando num terreno mais seco, eu saí de um chão mais duro, estou entrando num chão mais leve. Então, é o tempo inteiro ele trabalhando com essas variáveis. Por isso que a capacitação e essa elevação da capacidade técnica de todo mundo que está no meio é super importante. Eu sou um fornecedor de semente, eu sou um fornecedor de tecnologia, eu estou indo visitar o meu cliente. Eu vou chegar lá e vou avaliar como é que está a qualidade do plantio dele. Se eu tenho a percepção de observar que talvez a semente dele está ficando um pouco mais rasa ou ela está tendo uma desuniformidade, eu sou o primeiro que eu tenho que chegar para ele ali e falar, ó, tá acontecendo uma situação aqui, assim, assim, assado, tal. Você sabe o impacto disso que vai ter o prejuízo na sua produtividade? Então, trazer a informação, participar do negócio. E, de novo, é se capacitando. A gente sabe que na graduação e na faculdade a gente aprende só, acho que 20 a 30% Nem isso. do que realmente acontece no campo mesmo, mas é estar procurando se desenvolver, estar procurando se capacitar, porque a informação e as tecnologias elas estão nessa escalada exponencial. A gente está falando que agora, com o advento da inteligência artificial e essa própria inteligência generativa, né, que é um Uhum. contexto um pouquinho diferente, isso aí vai ter uma escalada que daqui a pouco. Eu formei em 2012, né? Eu já falo que quando eu formei não se falava em agricultura regenerativa e a gente já está falando disso. O próximo salto ele está num espaço de tempo mais curto ainda. Pode ser que daqui 2 anos a gente já vai estar falando de algo totalmente diferente, gêmeos digitais, simulação de cenários. Será que eu colocar aquela semente com aquela performance dentro de uma área com histórico de nematóide X, qual que é a minha probabilidade que se faltar uma chuva ali no enchimento, eu tenho uma redução de produtividade de X%. Então a gente está falando nesse nível de informação, que a gente vai começar a olhar para esses modelos e o Uhum. produtor, quem está atuando nisso, tem que enxergar que a tecnologia e todas essas informações, somos nós que ainda vamos abastecer elas. Então, o entendimento técnico do básico, da base, ele vai ser super importante para a geração de valor do que as ferramentas vão entregar. E você matou duas perguntas que eu ia fazer, uma do final da perspectiva do futuro, né, porque a agricultura está em constante evolução. Isso está a todo momento, né, eu entrei em 2015 lá na Unesp, estava começando a se falar um pouco sobre o professor Lira falando sobre lodo de esgoto para se fazer fertilizantes, né. Então lá estava começando um projeto em 2015, vamos fazer quase 10 anos disso. E o quanto que isso já avançou, melhorou e aprimorou. E Lucas, tocando que a gente tá lá de Botucatu, vamos voltar um pouco no tempo, porque lá atrás pessoas nos deram dicas, ó, segue por esse caminho, professores nos orientaram, né? Eu trago o exemplo da minha vida, que é o professor Paulo Arbex, que desde que eu entrei na faculdade, ele vem me orientando. E queria que você trouxesse para os profissionais que estão entrando no agro ou que estão buscando se realocar dentro do mercado para essa nova era. O que que o profissional tem que ter? O que que o profissional tem que saber? E principalmente, o que que ele tem que levar para o seu cliente, para um produtor, para um colega, né? Porque quando você ajuda um colega, você não gera concorrência. Você gera uma admiração que o cara, pô, ele me ajudou, vamos junto, vamos levar. Que dica que você traz, né? O que conselho, não sei se pode falar dessa maneira, mas assim, para os novos profissionais e para os profissionais que já estão no mercado. A dica que eu tenho para dar, acho que foi o que a gente sempre procurou, que é a experiência prática, né, e o conhecimento de causa. Essa experiência superficial mesmo de que é o que nós comentamos, né, que você aprende somente parte do seu conhecimento dentro da universidade,
quando a gente tem as experiências através de estágios, eu tive a oportunidade de fazer um estágio fora do Brasil que me deu uma visão tanto da parte de experiência agronômica, mas também experiência de vida, né? De você ter uma história para contar, saber puxar uma conversa, saber falar não só dos assuntos técnicos, mas de outros assuntos. A gente vai conversar sobre mercado, então o produtor ou o cliente, a gente tem que ter essa diversidade de assuntos que a própria universidade não nos oferece. Então você tem uma grade curricular ali que você precisa estudar e Uhum. você precisa tirar as notas para passar, mas tem parte desse conhecimento que é o conhecimento prático de campo, e aí os estágios, como você fez, estágios que te deram toda a base e a experiência que eu imagino que foi o diferencial para chegar onde você está agora, Uhum. é o que eu falo para todos, inclusive para os próprios colaboradores que estão na empresa, estagiários que começaram com a gente. Então, a curiosidade e você está sempre procurando aprender e entregar algo além da expectativa é o que mostra o diferencial e os profissionais que se destacam no segmento. Que aí você pega profissionais e você fala, pô, o cara ia bem, estava conduzindo uma parte técnica de produção de sementes, agora o cara está na controladoria jurídica da empresa e está performando também. Mas o conhecimento dele não era só em sementes? Não, na verdade o conhecimento dele era de gestão, de processos, de pessoas. E aí esse profissional, que é um profissional mais dinâmico, que não é Uhum. um profissional que está olhando só para uma parte da foto, ele consegue se destacar e ele consegue ter destaque aonde você colocar ele. É um profissional que ele é mais acessado e ele é mais procurado pelo mercado, porque é o que nós comentamos ali. O mercado está evoluindo, são novas tecnologias que a gente não sabe Para nem onde que vai? para onde que vai. Então, daqui a pouco não é mais o agrônomo especialista em fertilidade de solo, porque a fertilidade já vai estar sendo conseguida ajustar muito por todas as tecnologias que estão envolvidas no processo. Mas um profissional que sabe o que aquela informação está entregando e como que ela vai encaixar dentro de uma entrega técnica ou dentro de um planejamento com o cliente, é o profissional que, independente para onde a tecnologia vai, ele sempre vai estar sendo escalado ali para estar trabalhando. E eu acho que você tocou num ponto que é bacana, que ele tem que estar sempre atualizado, né. A gente estava discutindo internamente dentro da Cereal Ouro, falando sobre o tempo de vida dos materiais. Quando você vem lá de trás, né, quando começou a soja RR, aí Pro, você tinha materiais que duravam ali 7, 8 anos, a mesma variedade, né. Você pega o material que se plantou 7 anos seguidos, o mesmo material performando. Hoje o tempo de vida cai para ali 3, 4 anos, né, então todo ano se chega novos materiais. E trazendo, por exemplo, nosso do profissional, é assim, a agricultura está sendo assim, né, a cada ano vem coisa nova, vem algo novo, e ser um profissional polivalente não é você ser especialista em tudo, porque também não existe essa pessoa que ele é especialista em tudo. Ele é especialista em algo, mas ele tem o conhecimento do todo, né, eu acho que isso que é muito importante. E trazendo para o time da Prisma, como que vocês trabalham isso, internamente para fomentar os seus colaboradores, para estar levando cada vez mais e se aprimorando com essas mudanças que estão tendo? Isso aí é algo que a gente também tá sempre olhando, né? Hoje nós estamos com um time de aproximadamente 25 pessoas dentro da estrutura e nós estamos crescendo e estamos cada vez procurando mais profissionais no mercado, e isso vai muito de um trabalho de endomarketing, de estímulo, é quase que uma implementação de cultura mesmo, de você ter essa qualidade técnica, não só a qualidade técnica na atividade que é desempenhada, mas também na entrega de valor junto aos clientes. Então, através disso, a gente tem parceiros e profissionais dentro da nossa estrutura que estão olhando para o time e estão procurando sempre através de capacitações, alinhamentos internos. Então, esse momento de olhar para dentro é bem o que a gente traçou de estratégia para esse ano que nós estamos. Então, a gente veio nos últimos 5 anos numa própria estratégia de desenvolvimento do negócio
escala de serviços, e aí hoje a gente acabou até ampliando um pouco mais a nossa atuação, igual eu comentei no início, nós começamos em Rio Verde, mas hoje a gente já tem uma atuação a nível nacional, muito por conta de que nós entendemos que a consultoria, esse trabalho mais exclusivo, ele demanda uma proximidade maior, e isso a gente executa aqui na região, em Rio Verde mesmo, mas toda a nossa solução e todo o nosso portfólio de soluções a gente escala isso através de parcerias. Uhum. Então, onde a gente atende outras consultorias em outras regiões, fazendo parte do processo, e isso vai muito de um time multidisciplinar onde a gente tem desde uma operação de amostragem de solos até uma operação realmente de programação, de desenvolvimento de algoritmos. Então, essa equipe multidisciplinar, mas aonde todos têm um entendimento de quais assuntos a empresa ela está conduzindo, Uhum. é onde a gente faz muito, a gente fica muito alinhado nos projetos que a gente embarca. Eu até falo para nas visitas comerciais que eu tenho tido nos últimos meses, que eu tenho conversado bastante, hoje a gente não tem um portfólio de serviços pronto, é muito mais quais são as demandas dos nossos clientes que a gente pode estruturar, muito por conta desse time que nós temos hoje, que permite a gente ter um operacional de execução, mas também uma estrutura técnica de planejamento, que aí, independente dos assuntos e dos temas que a gente vai direcionando, eles conseguem Uhum. abraçar isso daí e dão conta, e missão dada é missão cumprida. Vai muito desse alinhamento de propósitos. Não, top. Eu acho que isso é importante, né, porque as empresas são feitas de pessoas, né, então a gente tem que apoiá-las e também desenvolvê-las para a gente conseguir criar times robustos para estar levando essas soluções. Você comentou sobre a geração de conhecimento, né, dos treinamentos, capacitações, mas vocês também fazem eventos, né? A gente participou, né, a Seria Ouro como patrocinador do segundo workshop, né, do Plantio Inteligente, esse ano com o tema Agricultura Regenerativa. Comenta um pouco para nós sobre o evento, como é que foi, quem estava junto, o Coimbra estava com nós, como é que foi o evento? Não, esse evento foi o segundo, mas ele já veio de um histórico aí desde o do início, que nós fomos fazendo alguns testes a nível menor e tal, e aí no ano passado a gente fez o primeiro workshop, que foi mais no tema de dados orientando decisões, e essa questão de tecnologias e de digitalização no agro. Esse ano, por conta de todo o contexto que nós vivemos, né, da parte de redução de produtividades e o tema de agricultura regenerativa que nós comentamos anteriormente, que encaixou muito e preencheu essa lacuna, foi aonde a gente entendeu que valeria a pena trazer esse contexto e esses assuntos para a região, que curiosamente já é uma região que se destaca nesse segmento. A gente tem várias iniciativas, você tem o Regenera Cerrado, você tem outras iniciativas acontecendo aqui, mas curiosamente tem muitos produtores que ainda não conhecem, ainda não entenderam o benefício, o contexto. Então, o intuito do workshop, ele acaba meio que por ser um pontapé de largada na safra, onde a gente escolhe um assunto e a gente linka o impacto desse assunto na operação de plantio. Então, aí foi de fato a agricultura regenerativa redefinindo os conceitos de plantabilidade, e a gente só consegue isso com os parceiros, igual nós comentamos, e vocês ficaram como parceiros nossos, tivemos outros parceiros que contribuíram, mas que estão olhando também para essa mesma visão, uma visão que traz inovação, mas também traz sustentabilidade, e a agricultura regenerativa é isso. Então, conversando Uhum. muito com o Coimbra, a parte de tecnologia de tratamento de sementes, a semente é o nosso patrimônio, é o que ele fala ainda, né? É o nosso patrimônio, a gente tem que cuidar dela da melhor maneira possível. E colocar ela no berço dela, que é o suco de plantio, Uhum. e esse berço ter um travesseiro bem feito, ter uma coberta bem feita, é a agricultura na prática. Então é um evento que a gente tem ele anual. Esse ano
Nós tivemos a felicidade de ter um outro parceiro, um outro palestrante que foi o professor Querubim, que hoje é um professor, um pesquisador da Exalc, que olha muito para esse contexto da agricultura regenerativa, através de saúde do solo, e aí ele está desenvolvendo também algumas ferramentas de avaliação dessa saúde do solo, que vai ser super importante para dar o direcionamento de qual manejo, de qual tomada de decisão que a gente vai lançar a mão, se é uma braquiária, se é um milheto, se é um mix, qual é o tipo de mix. E aí o professor Querubim, juntamente com os especialistas da Prisma, vieram para trazer todos esses assuntos, onde a gente faz uma jornada inicial de conhecimento agronômico, e aí a gente fala muito de agronomia, e aí depois a gente vai para o impacto prático disso. Eu aumentar volume de matéria seca ou de massa acima do solo. Qual que vai ser o impacto no meu operacional? O que que eu vou ter que ajustar no meu plantio? A gente sabe que a palha ela é muito Sim. benéfica para o solo, para o ambiente de produção. Mas a gente sabe que cortar uma palha Não é é uma, fácil, né? é uma operação que ela não é simples. Manejar essa palha para que ela esteja no ponto ótimo de corte, ajuste de disco de corte. Então, são situações que até então o produtor que não olhava para isso, ele não tinha esse problema. Mas o produtor que quer colher mais, que quer criar ambientes com maior teto produtivo e precisam fazer esse aporte de carbono no sistema, eles vão ter que ajustar o operacional. E aí é um evento muito prático, a gente tem a felicidade de estar junto lá no espaço do Carregal, na estação de pesquisa, onde a gente faz os nossos testes práticos de campo, simulando condições de manejo dessa palhada, tipos de palhada, configurações de plantadeira, disco de corte, tipo de disco de corte, e aí o evento é onde a gente traz essa imersão para fazer uma ambientação e o produtor e os agrônomos, consultores que estão junto, entenderem o benefício agronômico da prática, mas depois entender que precisa se fazer um ajuste técnico para isso, Uhum. porque senão pode acontecer muito igual aconteceu no passado, que nós detratamos ou destruímos algumas soluções que seriam benéficas muito pelo mau uso ou pela falta de conhecimento. A agricultura de precisão, quando ela surgiu no início, ela sofreu esse gap de adoção, porque quando foi lançado, surgiu o tema, o benefício maior era o quê? Aumento de produtividade e redução de custos. E pode ser que em algum momento, dependendo do tipo de variabilidade que a gente tem naquela área, eu não vou conseguir aumentar a produtividade dela, Uhum. mas eu posso ter um entendimento de ser mais eficiente e eu conseguir ser mais eficiente e mais rentável em reduzir o meu investimento naquela área que não me entrega e a área que me entrega, que é a área que me produz mais, eu cuidar dela Sim. com mais atenção. Então, essa mudança de discurso ao longo do tempo foi o que permitiu a agricultura de precisão a voltar na pauta e hoje, assim, é um assunto que já está meio que na rotina do produtor, que o próximo passo dela é como que a gente melhora a agricultura de precisão, como que a gente vai mais no detalhe, Uhum. e a agricultura regenerativa e o workshop veio muito para dar uma base técnica e um pouco mais de confiança para o produtor ou para os profissionais que ainda estavam naquele momento. Será que eu avanço aqui ou Uhum. eu espero? Porque nessa espera pode ser que é uma ou duas safras que você vai ficar fora do mercado. Então, esse é um ponto que foi super bacana e a gente abordou, e ele já abre uma pauta para um próximo assunto, que é o que a gente vem observando e as próprias empresas que estavam junto no dia também já estão olhando também, que é o mercado de carbono, que essas práticas mais sustentáveis, elas têm uma possibilidade de, num segundo momento, quem tiver embarcado nessas tecnologias e nessas práticas, podem ter um segundo benefício, que é você ser remunerado por esses serviços ambientais. E já tem data para o próximo? Já tem data para o próximo. Esse ano até esse próximo workshop a gente vai fazer ele um pouquinho mais cedo. Ele vai ser no dia 7 de junho de 2025 e vai ser assim, a gente já está estudando muito
como que a gente linka os dois assuntos que foram dos dois primeiros workshops, né? A parte de dados e a agricultura regenerativa caminhando junto, que Uhum. é o que a gente falou muito no evento. Você ser mais regenerativo, olhar mais para essa parte sustentável do sistema, ela vai elevar ainda mais a sua régua de tecnologia e técnica dentro da fazenda. Não é que você vai voltar a plantar com um trator com pneu de ferro, pelo Sim. contrário. São mais tecnologias, é mais conhecimento, é mais digitalização para você trabalhar com essas novas variáveis que tem dentro do sistema de produção. Não, show de bola, Lucas. E para a gente finalizar aqui, já bater quase 1 hora de bate-papo, o tempo passa correndo, né? Como que os nossos ouvintes, as pessoas que nos assistem, podem encontrar a Prisma, né? Onde que vocês ficam? Como que o pessoal procura vocês? Bom, hoje nós estamos sediados aqui em Rio Verde, a nossa base. Nós ficamos ali no prédio comercial do Le Monde. A gente tem as nossas redes sociais, o Instagram, @iaprisma. Nós temos nosso site, onde tem também todos os conteúdos, o nosso blog, onde a gente divulga informações técnicas, que é o www.iaprisma.com.br. Eu também estou sempre divulgando os nossos trabalhos através das minhas redes sociais, mas acredito que a forma de comunicação hoje que acaba sendo mais universal, de fato, é o Instagram, onde a gente está sempre divulgando o que a gente vem desenvolvendo, e a gente fica à disposição. Falo que hoje, até a gente comentou ali do profissional, né? Uma das coisas que também o profissional tem que ter, ele tem que ter relacionamento, que às vezes ele não sabe, mas ele conhece quem sabe. Então, essas parcerias, esse conhecimento com quem está no segmento, ele é super importante e é o que de fato vem gerando valor pro nosso negócio. Nós estarmos com pessoas boas, com parceiros e até a própria parceria com a Cereal, que agrega demais no nosso negócio, e aí estamos muito alinhados Uhum. no mesmo propósito, que é algo super importante, e aí é por isso que a roda vai girando e a gente está sempre caminhando junto. Não, show de bola, Lucas. E antes de a gente finalizar, o que que se espera da agricultura, né? Falando aí de inteligência, de dados, de informações, para os próximos 5, 10 anos. Vai vir muita coisa nova? Rapaz, eu diria que não sei nem se os 5 eu acho que a gente já tá estimando demais, assim, mas já para os próximos 2 anos a gente já vai ver cada vez mais essas informações que nós comentamos aqui ao longo do podcast, elas se combinando entre si e dando insights mais diretos pro produtor. Por isso que essa adoção tecnológica ela tem que ser mais rápida. Quanto mais digital a fazenda tiver, quanto mais em forma de dados e sair daquele formato mais tradicional de planilhas, algo mais anotado, quanto mais digitalizado, mais rápido vai ser a aceleração, onde nós já estamos vendo esse movimento de máquinas autônomas, a parte de manejo localizado, manejos preditivos, você saber o momento que vai chegar uma doença na sua área, de como que ela está migrando, ela está vindo do Mato Grosso, ela está vindo do Paraná. Então, quanto mais integrado todas essas informações tiverem, mais esses modelos preditivos vão acontecer. E as máquinas nem se fala, né? Então Uhum. a gente está vendo aplicação seletiva, catação direcionada, robôs autônomos no meio do campo, a parte de mecanização ela vem evoluindo muito nos últimos anos, né? E aí, conforme tem mais essas camadas de digitalização, mais rápido vai ser a adoção, mas de novo, mais técnico quem está trabalhando no ambiente vai ter que ser, Uhum. porque ele vai ter que ter o entendimento do que aquilo vai impactar no negócio dele. E tecnologia não é só essa área que está avançando, né? É todo o conjunto, né? Falando nós, como indústria de sementes, né? Beneficiada, produtora e beneficiadora, se fala. Se pega hoje um celular, a semente tem muito mais tecnologia do que um celular de última geração que nós temos no dia a dia, né? Então, isso se faz essa tomada de decisão cada vez mais rápida. E como a gente, resgatando o que a gente falou lá no início, as margens cada vez mais apertadas. Então, nós temos que otimizar os nossos investimentos. Lucas, muito obrigado por esse
bate-papo. Acho que é muito bacana rever pessoas, rever amigos, né, colegas de faculdade, por mais que sejam épocas diferentes, nossa casa é a mesma, né, lá Unesp Botucatu, mas a gente fica muito feliz de você ter aceitado de prontidão, de vir aqui gravar conosco esse episódio, e nós queremos agradecer à Prisma por nos ajudar também a modelar o modelo de negócio. Porque quando o produtor está antenado que esses pequenos detalhes fazem diferença, toda a cadeia é toda a cadeia é ajudada nisso. Então, o produtor entendendo a importância, toda a cadeia vem junto e nós conseguimos transmitir essa informação. Então, muito obrigado, viu, por compartilhar conosco cada conhecimento que você trouxe nesse bate-papo de hoje. Não, eu que agradeço, agradeço demais o convite, a parceria. Quero parabenizar vocês pela iniciativa, a iniciativa do Pode Semear Podcast, né? Eu acredito que são iniciativas como essa que de fato a gente vai conseguir fazer a informação chegar. E é uma informação que ela é uma informação sem viés, é uma informação direta tanto para quem é do agro, mas mais importante que isso, até para quem não é do agro. A gente tem que fazer essa informação chegar que o produtor, ele está cuidando do bem mais precioso dele, que é o ambiente, ele está procurando fazer bem feito, porque se ele não fizer bem feito, ele está fora da atividade. E são iniciativas como essas que vocês estão fazendo aqui, que vai ajudar a mostrar de fato como que é o dia a dia, quais são as dificuldades, o que está melhorando, o que vem para somar, e aí possibilitar a todos que estão dentro ou fora do segmento enxergar o agro de fato como ele é. E a gente ir semeando essas sementinhas para, no futuro, elas estarem produzindo frutos e fazendo essa roda girar. Eu que agradeço e parabenizo vocês. Show, Lucas, obrigado. Pessoal, esse foi mais um episódio do Pode Semear Podcast, junto com o Lucas Rosas, que é o diretor da Prisma Inteligência Agronômica. Fique ligado nas nossas redes sociais, nos acompanhe, curta, compartilhe, leve esse episódio para o seu amigo, para o seu cliente, para o seu parceiro. E estamos aqui para estar levando para você muita informação e tecnologia ligada ao agronegócio. Muito obrigado, até uma próxima.